Voltamos com o show da tarde, ao vivo, para você que é muito mais importante. Segunda-feira, é o 20º dia do mês de outubro. Não está chovendo, pelo menos aqui na grande Florianópolis, mas a previsão é chuvas de manhã, à tarde, à noite, terça, quarta e quinta. Essa é a previsão. Mas o tempo está uma beleza. De manhã até ensaiou um sol. Amanhã, terça-feira, dia 21, nós estamos recebendo aqui a CETEC. É um colégio bacana ali de Palhoça, quase 1.000 alunos, ou mais de 1.000 alunos. E o tema de amanhã é educação. Educação. Na sexta-feira vem aí a rede de carnes Kretzer. Tem uma rede, e aí nós vamos saber, né? Nós vamos saber os cuidados que deveremos ter. Será que nós conhecemos a carne bovina, a suína, o frango, se tem hormônios, se não tem, enfim, né? Então terça e sexta, a programação de mesa, as nossas mesas bacana. Na terça vem aí o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Gravatal. E na sexta-feira vem aí o ex-vereador, 5 mandatos em Florianópolis, hoje assessor do secretário de Cultura, Esporte e Turismo do Estado de Santa Catarina, o Felipe Melo. O Márcio de Souza. Então, uma programação bacana para você, que é muito mais importante. A nossa conversa agora é com a clínica Maiara. Maiara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tadeu, tudo. Como é que foi o final de semana? Foi bom. Estive em São Paulo, na verdade, num meeting de nutrição. Em São Paulo. Trabalhando? Trabalhando, estudando um pouquinho. Isso. E o que é que você trouxe para nós? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho como é que funcionam os atendimentos na área esportiva de nutrição, né? A nutrição, cada vez mais, ela tem ampliado o leque de ação e hoje é uma procura muito intensa na parte esportiva. As pessoas começam a fazer uma corrida, um familiar convida para ir para a musculação e cada vez mais são mais adeptos à atividade física. E aí vem a pergunta: a alimentação para o indivíduo sedentário é a mesma para o indivíduo ativo? Então, a nossa ideia hoje em dia é procurar um atendimento de forma mais individualizada, que possa atender a cada tipo de exercício físico. Florianópolis, para a gente, é um dos locais que mais atende o público de triatletas e corredores. E, claro, a praticação da musculação também é bem ampla, né, na nossa cidade. Então, cada vez mais, tem mais interessados em procurar como se alimentar bem antes de um treinamento, depois de um treinamento e principalmente a famosa suplementação, não é? Que hoje em dia todo mundo quer saber. Independente da faixa etária? Independente da faixa etária. Hoje em dia a suplementação tanto para adolescentes, jovens, adultos e até idosos. Cada vez mais a especialidade para cada idade, né, da vida do ser humano, ela vem sendo estudada e existem recomendações diferentes para um adolescente, para um jovem, para um adulto e até chegar na fase do idoso. Também para quebrar esse paradigma, né? As pessoas acham que o nosso corpo é máquina, bota um calção e vai andando por aí, aí hoje andando 1 hora, amanhã não faz nada, depois fica prejudicando o corpo, né? Com certeza. Aí chegando na clínica, você já faz uma avaliação. Isso mesmo. E aí as pessoas têm um cronograma, é mais ou menos isso, né? Na clínica, a clínica Fernanda Ávila, na verdade, ela tem 4 tipos de atendimento. A fisioterapia convencional e o método Busquet, que é um método bem renovador atualmente. As pessoas procuram a fisioterapia não mais quando elas já estão lesionadas, mas sim para prevenção, principalmente. A gente trabalha muito com corredores de longa distância, os ultramaratonistas. Então, a intensidade de impacto é tão alta que eles precisam fazer um trabalho preventivo e aí sim eles vão conseguindo ter uma performance adequada. E a pessoa que já está lesionada também ou está com algum tipo de problema na movimentação, tendão, articulação ou mesmo uma lesão muscular, ela pode ser tratada lá com a fisioterapia. E tem o serviço da acupuntura, da psicologia voltada para a parte esportiva e eu com a parte da nutrição esportiva. Hoje tem algumas empresas aí que comercializam suplementos que emagrecem, suplemento que fortalece, enfim, aleatório. Eu acho que tem que começar tudo por uma nutricionista. E como você avalia o uso de suplementos sem orientação de uma profissional renomada como você? Tadeu, hoje é muito comum a gente chegar nas academias ou num local que se pratique uma atividade e existe muito ainda a recomendação do suplemento, porque o amigo começou a fazer,
porque o meu professor me indicou a fazer, então a orientação hoje em dia ela é muito pouco ainda profissionalizada, e isso é um problema que a gente tem no Brasil inteiro e também em outros países. O principal problema de começar a usar um suplemento é saber como que está primeiramente o estado do intestino desse indivíduo. Quando ele chega na consulta, o primeiro teste que a gente pede para ele fazer é para ele abrir a boca, ele bota a língua dele bem para fora e a gente tenta investigar, além desse sinal e sintoma que a gente observa pela língua, como que está o processo digestivo dele. Se ele tem azia, se ele tem refluxo, se ele tem mau hálito, se ele tem gases excessivos. E quando essa língua está levemente esbranquiçada, como se a gente tivesse escovado o nosso dente, isso é um sinal de disbiose. É uma alteração das bactérias que todo ser humano tem no intestino. E quando elas estão alteradas, dificilmente ele está fazendo um processo absortivo adequado. E aí o que as pessoas hoje em dia fazem? Tem uma alimentação completamente desregrada, né? Uma alimentação que não é considerada saudável, e antes de ajeitar essa alimentação, o indivíduo já quer fazer o quê? Começar a utilizar o suplemento, sem orientação. Só que será que ele vai estar absorvendo? Ele vai estar utilizando aquele suplemento que com certeza ele pagou caro para utilizar para o seu favor, para a sua performance, para a sua melhora da saúde? Muitas vezes não. E é aí o paradigma que a gente encontra hoje como nutricionistas. Como identificar que tal indivíduo que começou a fazer a musculação no primeiro mês vai precisar do uso da suplementação ou não. E hoje os estudos mais recentes comprovam que o praticante de musculação, no primeiro mês, ou pode ser correndo, fazendo qualquer exercício físico, ele não teria necessidade de suplementar, porque a própria adaptação corporal dele é eficaz com relação ao benefício que o exercício físico vai trazer, e não a suplementação. Então, cada vez mais é importante que as pessoas conheçam que o suplemento, ele é algo a mais que vai complementar a dieta, mas ele nunca vai substituir uma refeição. Ele é os 10%, ele é o empurrão final, mas a base é a dieta, é o exercício físico. E a nutrição materna infantil? A nutrição materna infantil é uma das áreas que eu considero uma das mais bonitas da nutrição, porque é muito interessante. A mãe, enquanto ela está no período gestacional, muito dos alimentos que ela vai consumindo, ela pode também modulando, tanto para a saúde dela, mas a própria saúde do bebê. Então, hoje em dia, a gente conhece que as mães relatam muito isso. No final da gestação, e quando o bebê nasce, elas têm muita falta de memória. Porque o bebê vai sugando, ao longo da gestação, muitos nutrientes da mãe. E se essa mãe não garante a qualidade nutricional da dieta dela e do bebê, isso ao longo dos anos vai trazendo prejuízo. E o bebê pode nascer com uma qualidade cognitiva melhor, com uma percepção de aprendizagem melhor, com uma saúde interna melhor, se a mãe garantir a nutrição ao longo dos anos, né, ao longo desses meses. E ela vai ensinar o bebê tudo que ele, né, aprender, vai ser a alimentação da mãe. Então, quanto mais saudável for, melhor isso para o bebê. E diabetes e hipertensos? Sim. Hoje, Tadeu, a diabetes no Brasil ela tem uma incidência muito, muito alta. Cada vez mais os indivíduos, infelizmente, a nossa rotina diária ela é corrida. As pessoas relatam que não tem tempo, né, de chegar em casa, preparar um alimento, fala que demora muito, que é chato, e vão comprando muitos alimentos industrializados. E é uma pena porque a indústria, hoje em dia, ainda uma grande parte não se preocupa muito com o valor nutritivo de alguns alimentos que são lançados no mercado e a slogan deles é como se fosse um alimento saudável. Então, as pessoas têm um consumo excessivo de açúcar simples e esse açúcar simples, cada vez que ele sobe na corrente sanguínea, que é a nossa glicemia, ele estimula que a insulina, que é um outro hormônio, ela levante muito e essa conexão ela chega a falhar. E quando essa conexão da glicose com a insulina falha, o indivíduo começa a ter a pré-diabetes instalada, que muitos pacientes chegam no consultório com uma glicose no sangue perto de 90, 95, 100, que já é um sinal para a gente de bastante alerta e atenção, para não deixar esse paciente desenvolver o diabetes. E a diabetes é excesso de glicose no sangue, então é a básica alimentação saudável para prevenir que isso ocorra, aumentar a ingestão de fibras, evitar a alimentação industrializada. Então, hoje é muito divulgado esses conhecimentos, mas as pessoas ainda não conseguem fazer o uso correto disso. Produtos orgânicos e químicos. Com relação ao que, Tadeu, seriam os químicos? Frutas, verduras. O que teria de... Qual é a tua avaliação? Você incentiva as pessoas a consumirem o químico ou o orgânico? E o porquê? Sim.
a minha conduta, na verdade, ia ser muito benéfico para a saúde do ser humano se todos pudessem consumir o orgânico. Só que a produção interna ainda no Brasil, ela não consegue dar conta de deixar um preço acessível para o cliente no mercado. Então, quem consumir 5, 6 porções de fruta num dia, pensa isso numa semana e num mês. Fica um preço ainda inacessível, mesmo para classes que a gente considera classe A, classe B. Então, se for pensar no benefício, entre não comer a fruta ou vegetal que tem um agrotóxico e comer eles eu prefiro que o meu paciente tenha o benefício da fibra, do mineral, das vitaminas, do que ele deixe de consumir esses alimentos porque ele acha que o agrotóxico vai ser muito mais prejudicial. Se a gente colocar na balança, ao longo do tempo, a minha visão é que o paciente vai ser beneficiado consumindo uma rica ingestão de fibras, frutas e vegetais. Não tem como a gente viver numa bolha, concorda? Porque a gente está exposto a vários tipos de poluentes no ar, quando a gente está tomando a nossa água, tem contaminação. Então, se a gente pensar no benefício a longo prazo, a minha opinião é que se possa aumentar a ingestão de alimentos, mesmo tendo eles agrotóxicos, se o paciente não tiver condições de comprar o orgânico. Você se preparou para saber o que é melhor para que nós, seres humanos, podemos utilizar uma série de produtos, ok? Ok? Então eu estou procurando te fazer perguntas, talvez não fossem as perguntas que tu desejaria responder, mas a minha preocupação é sempre você que está em casa, né? Para que você possa ter um conceito, para que você possa aprender. Hoje, com essa correria, né? A mulher agora também quer trabalhar em casa, aí abandona os filhos, né? Tem essas coisas todas. Creche não é como a família da gente, a gente sabe disso, né? Fazer o quê? Hoje, então, é tudo enlatado. Aí, um palmito, uma ervilha, um milho, uma azeitona, esses produtos enlatados, químicos. Como é que você vê? Tem um risco grande para a saúde? Os enlatados, Tadeu, o principal enfoque neles, quando a nutrição se preocupa, é a quantidade de sódio. Na verdade, os enlatados, há muitos anos o ser humano faz conserva. Ele bota um pouco do vinagre, um pouco do sal, e ele sabe que essa combinação previne a proliferação bacteriana em alguns alimentos. Só que se o indivíduo consumir ervilha enlatada, pepino enlatado, azeitona enlatada, tomate seco, né, que é um alimento enlatado, e ele não procurar vegetais na forma natural, certamente que a ingestão do sódio para ele vai ser muito mais elevada do que o indivíduo que come aquele alimento in natura. Então, não é que a gente condene esses alimentos. Às vezes a gente vai fazer uma salada e quer botar uma coisa diferente. Não tem problema nenhum, mas o problema é o paciente que só come a salada enlatada, né? Tem gente que fala, não, eu como salada, eu como meu pepino enlatado, milho e ervilha. E aí a gente pensa, o que de salada teve ali, não é? É ter o bom senso, mas não é que é totalmente proibido. Mas fala um pouco mais da tua viagem até São Paulo nesse final de semana. Então, foi muito interessante. A nutrição é uma ciência que ela avança muito rápido, não é? Então, cada vez mais as pessoas falam que, antigamente o ovo fazia mal, hoje ele faz bem, daqui a pouco ele faz mal de novo. Como é que funciona isso, né? E na parte esportiva, cada vez mais se investiga um pouco mais sobre específico. Dietas para ganho de massa muscular para homens e dietas para ganho de massa muscular para mulheres. Qual que é a diferença entre o homem e a mulher? Será que eu, mulher, vou responder da mesma forma que um homem quando ele treina a musculação ou quando ele treina a corrida? Então, no meeting que a gente teve, foi abordado vários temas. Dentre foi esses entre a diferença do treinamento para homens e diferença do treinamento para mulheres. Como tratar isso na nutrição de forma específica? A mulher tem uma necessidade diferente com relação a vitaminas, minerais, formação de hormônios. Ela tem todo o metabolismo voltado, principalmente para a fase gestacional. E o homem tem uma produção hormonal e fisiológica também voltada para outras finalidades. Então, foi abordado muito sobre essa diferença. A nutrição esportiva voltada para os homens e a nutrição esportiva voltada para as mulheres. Nós já estamos agora com horário novo, horário de verão, e como é que é? O nosso organismo vai se adaptar tranquilamente, normalmente? Sim, eu particularmente, Tadeu, eu já sinto bastante diferença, principalmente no sono, né? Mas com relação à alimentação, a gente não observa muitas diferenças. Os pacientes têm muitas dúvidas quando eles acordam mais tarde, eles ficam perguntando, e aí, eu tenho que consumir o café da manhã ou eu já posso pular, né, para o horário do almoço?
Então, o horário de verão ele não vai interferir na dieta, o paciente vai fazer todas as refeições normais, um café da manhã, o ideal seria um lanche intermediário entre o café e o horário do almoço. Depois ele vai almoçar, vai fazer o seu lanche da tarde, talvez se ele for treinar no final do dia, o seu pré-treino, vai comer alguma fonte de uma fruta, um carboidrato mais simples, vai fazer o seu treino, vai voltar, vai fazer uma bela janta. E aí a janta, aqui em Florianópolis é um costume muito frequente de comer o famoso pão, né, com seu café com leite. As pessoas não têm o hábito de jantar e infelizmente esse é um hábito que prejudica bastante a nutrição. Então, ao longo de todo o dia, mesmo no horário de verão, o ser humano vai continuar fazendo suas refeições. O importante é cuidar da qualidade, não é? Qual que é o tipo do alimento. Então, vocês fazem uma avaliação para que as pessoas possam ter atividades esportivas e vocês também podem indicar profissional trainer? A gente tem parcerias, na verdade, com diversos profissionais, né? Hoje, a Grande Florianópolis, ela conta com uma infinidade de profissionais muito bem capacitados. Eu, particularmente, se for possível citar nome de alguns profissionais que nós conhecemos, Fábio Santos Melo, que é um profissional excelente da academia Move Fit, fica aqui no Jardim Atlântico, fica bem pertinho da gente. A gente tem também os profissionais das academias do centro, da Body Hall, que é uma academia também de muito boa qualidade. A Ritmo, que fica no Continente, a gente tem o personal William Felipe Martins, que ao meu ver é um também dos grandes profissionais da área. Enfim, se eu pudesse aqui relatar, eu falaria diversas academias. Tem academia pertinho aqui da gente, que é do Bosque das Mansões, que tem profissionais também muito bons, né? Muito bem capacitados para essa área, desde trabalhar com crianças, adolescentes até a fase idosas. Eu não me canso de ver não vou chamar assim, né, os velhinhos, mas os pacientes idosos que vêm fazer atividade física e praticam isso de forma com muita alegria e com muita disciplina, porque eles sabem que essa atividade física vai prevenir lá na frente uma infinidade de problemas, osteoporose, problemas cardíacos, diabetes, hipertensão. Então, a Grande Florianópolis ela tem ofertas de atividade física, eu vejo que para cada modalidade. E se esses pacientes puderem procurar uma orientação nutricional que favoreça o treinamento, que ajude na saúde dele, com certeza esses benefícios vão ser alcançados com essas duas áreas. Muito bem, vou dar um presente para você, a pasta empresarial do Tadeu Soares. Obrigado. Aqui tem um site aqui, ó. Depois dá uma olhada no site, porque você fala muito bem, tem uma fala dinâmica. Muito obrigado, Tadeu. Dê uma olhada no site, obrigado por ter vindo. Muito obrigado também pela A Maiara Cristina de Lima fica onde? A Clínica Fernanda Ávila ela fica na Trindade, na Lauro Linhares, é bem próximo da Universidade Federal. Se todos conhecem, tem o Shopping da Trindade e ao lado fica o Max Flora Center. É o 6º andar, sala 601. E o meu contato, se quiserem, de celular, é 9993-2533. E tem o da clínica também. Vais votar ou vais votar em branco, vai anular o voto, como é que é? Eu vou votar. Vai votar? Vou. Muito e bem. dessa vez para tentar fazer um pouquinho diferente. Não abre o jogo, não escancara, não escancara. Não vou dar minha posição, vai que eu vou perder uns pacientes, não é, Tadeu? Não, que nada. Mas eu vejo, hoje eu concordei com a sua fala inicial, o Brasil ele precisa enfoques na educação. A nossa população, quanto melhor instruída ela for, melhor vai ser a decisão com relação à direção da nossa política. E esperamos que todos tenham essa consciência. Uma ótima semana para você. Muito obrigada para vocês também. Nós voltaremos na sequência, por favor.